1 satisfeita, mas a camada 2 está com algum tipo de problema. Tá, o protocolo, alguma coisa está com problema. O que não pode acontecer é essa primeira linha aqui está down e a segunda está up. Porque como é que vai estar a camada física derrubada e a camada 2 levantada? Não. Se a camada física está down, obrigatoriamente a linha de protocolo vai estar down. Quando você pode colocar um shutdown na porta 018, né? Aí ela vai dizer o quê? Que ela está administrativamente down, porque você foi o administrador que, digamos assim, derrubou a porta. Muito bem. Aqui eu tenho show interface, fecha internet 0/18, ó, também está tranquilo, ó, tá up e up, então está tudo funcional, né? Que mais que ele comenta aqui, ó? Isso aqui foi o que eu acabei de falar, tá? A interface estiver ativa e o protocolo de linha estiver inativo, existe um problema. Se o protocolo de linha e interface estiverem ambos desligados, um cabo não está ligado ou existe um outro problema na interface. Se a interface estiver administrativamente desativada, ela foi desativada manualmente com o comando shutdown. Eu acabei de falar. Show interface. Ele chama atenção aqui para alguns indicadores que estão aqui em amarelo, né? O que nós podemos observar aqui, ó? Aqui 0 pacotes curtos, né? 0 gigantes, 3 entradas com erro, tá? Essas 3 entradas são 3 de CRC. Aqui seria o totalizador dessa linha. Então, olha, tem 3 entradas com erro. Ou seja, o que é input erros? Quadros que entraram e que entraram com erro. E quais foram esse erro? Erro de CRC. Podia ser erro de frame, de overrun, né? Ou um erro ignorado. Então, aqui no caso, foram 3 entradas e 3 CRC. Aqui ele mostra 8 erros de saída, né? Alguns erros de saída. Então, tivemos aqui algumas de colisão e aqui de interfaces resetadas, né? Ou seja, aqui foi reinicializada. Aqui embaixo nós temos 235 colisões tardias, né? Então, esses indicadores, não necessariamente, 3 erros de entrada, meu Deus, então o link está... Não, é perfeitamente compreensível que você tenha alguns erros de entrada e alguns erros de saída. Assim, se você começar a estar tendo algum problema na máquina, que a máquina não está, o usuário está reclamando de lentidão, de perda de acesso, aí é bom você investigar e verificar se esses valores não estão muito elevados, né, e investigar o motivo dessa elevação, tá? Mas sempre pode haver algum erro ali naqueles números, naqueles contadores, né, na verdade. Então aqui ele faz justamente o que eu já falei lá atrás, né, erro de input, de pacotes que são descartados, pacotes gigantes, RC, enfim, vamos em frente. Erro de entrada, que eu comentei, é a soma de todos os erros em datagramas recebidos, né? Show interface inclui frames hunt, né? Quadros Ethernet muito curtos, os gigantes e CRC erro. Lembra que o CRC está muito associado com um problema físico, né? O cabeamento, interferência eletromagnética, que causa CRC, erro de CRC, erro de redundância cíclica, né? A saída dos erros, né? Também como eu comentei, né? Nós podemos evidenciar algumas colisões, principalmente se estiver trabalhando em half duplex, é comum, pode haver colisão. Colisões tardias, aquelas que ocorrem após a transmissão do 512 bits. Depois de 512 bits ocorre uma colisão, é chamada de colisão tardia. Esse é um contador também para ser analisado. Solucionar problemas na camada de rede. Você dá um show interface. Show interface. A interface está ativa. A primeira linha lá está up, lembra? A primeira linha, up, muito bem, está sim, está ativa. Então, existem indicações, ou seja, existem contadores que mostram da possibilidade de ter ruído, ou seja, CRC com problema e tal. Então, se tem, você tem que remover as fontes. Verifique se a configuração duplex está definida corretamente nas duas extremidades, né? Se é duplex de um lado, duplex de outro. Verificar direitinho. Muito bem, feito isso, o problema foi resolvido? Sim. Beleza, resolveu. Não documente o trabalho e dimensione o problema, ou seja, vamos partir para outras verificações. A interface está ativada, né, aquela linha up não está ok, então você vai ter que verificar os cabos adequadamente, se há danos nos cabos, verifica a velocidade, etc. Bom, seria assim uma parte básica
de verificação usando o Show Interface. Segurança de acesso remoto. Pessoal, Telnet, usando aqui o programa Wireshark, fazendo uma análise de protocolo, você evidencia que o Telnet ele trafega tudo em texto claro. O que é texto claro? Não tem criptografia. Então o username está aqui, admin, password de CCNA. Isso aqui foi analisado, foi esninfado, foi capturado no tráfego da rede entre a máquina que está cliente Telnet e o switch, por exemplo, que está sendo um servidor Telnet. No meio, nós conseguimos capturar essas informações. Está aqui o usuário e senha, em texto claro. Então, o Telnet não é interessante que você seja usado em redes profissionais. Para fazer um acesso local, no laboratório, tudo bem, ainda pode, mas produção não. Você tem que usar o quê? SSH. O mesmo processo anterior feito no SSH, vem tudo criptografado, você não consegue. Quem estiver tentando esninfar a rede para capturar essas informações, não vai conseguir. Ok? Você tem que verificar, para usar o SSH, se o switch suporta, se o iOS suporta. Porque você pode ter um switch com iOS antigo que não suporta. Então, aqui o Catalyst 2960, quando você der um show version, o que precisa para garantir que ele vai suportar o SSH? K9, bem aqui, ó. Bem aqui onde eu estou passando o mouse, você está vendo que tem K9. Então, qualquer sistema operacional que você identifique que tem K9, ele vai aceitar o SSH. E se não tiver? Não. Aí você vai ter que trabalhar, infelizmente, com o Telnet. Ou, melhor, atualizar o seu sistema operacional. Tá? Então, como é que eu faço para configurar o SSH? Aqui tem um texto bastante longo, né? Eu vou mostrar o gráfico que fica melhor. Então, a primeira coisa, você tem que verificar se tem as configurações do SSH. Show IP SSH vai te mostrar algumas configurações básicas, né? Primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é criar um domínio no seu switch. Então, IP, domain name, você cria lá, aqui no exemplo, cisco.com. Aí você vai gerar uma chave, né? RSA. Ele traz um padrão 512, é bom você colocar pelo menos 1024. Depois, você vai criar um usuário e senha numa base local. Então, username admin, secret, CCNA. Claro que numa produção você não vai colocar uma senha tão simples como essa aqui. Então, username admin, secret, CCNA. Você pode criar outras usuários e senha. Username Raimundo, secret XYZ, KWPT, alguma coisa assim. Tá? Várias. Muito bem, depois de criar, isso aqui fica na base local do seu switch, ele vai ficar no arquivo de configuração. Depois você vai aplicar isso. Line VTY 015, lembra? VTY 015 é quando você vai usar terminais virtuais, que é o acesso remoto. Aí eu vou dizer aqui, ó, transport input SSH, login local, por que login local? Que é o usuário e senha que você criou localmente. Exit. Por fim, IP SSH versão 2 para usar a versão 2 do SSH. Com isso, e evidentemente a parte de IP já estando devidamente configurada, você já consegue fazer um acesso remoto por SSH ao seu dispositivo. Então aqui no caso, aqui previamente foi feita a interface VLAN 99 com o endereço 172.17.99.11 no switch S1, né? Tudo direitinho. Você acessando através de um PUT, né? Você pode entrar com o usuário e a senha, e ele vai imediatamente passar para o modo privilegiado na configuração, né? Aqui no caso foi usado admin e CCNA. E aí você pode fazer algumas verificações, por exemplo, show IP SSH, para você verificar que está ativado, né? Se der algum problema, você vai lá e retorna e verifica através da console que está habilitado ou não, né? Aqui show SSH, ele mostra que não tem uma configuração com o servidor, mas existem algumas conexões. Aqui são as conexões que estão abertas naquele momento, ok? Aqui você vai ter uma atividade no PACT3 para fazer a configuração do SSH. Não deixe de fazer para você reforçar o seu conhecimento. Configuração básica do roteador. Configuração básica do roteador, podemos ver aqui nesta tela. Você vai passar do router, configure terminal. Primeira coisa que ele colocou aqui foi o nome do roteador, hostname R1, que imediatamente entra em execução, porque você está fazendo em memória RAM, em tempo de execução. Aí você coloca Enable Secret Class, né, para o modo... Opa, deixa eu voltar aqui rapidamente.
o Enable Secret Class, né, a senha secreta, Line Console 0, para você permitir acesso pela porta de console, pedindo senha, password de Cisco, login e exit. E você vai colocando aqui Line VTIP 04, que é para os terminais virtuais, password de Cisco, login e exit. Observa que aqui você não colocou Sierra SSH. Então, automaticamente, esta configuração é para Telnet. Quando você não especifica, você não criou domínio, não fez aquele processo que nós acabamos de mostrar, então isso aqui vai estar sendo configurado para terminais remotos, clientes remotos Telnet. E aí, por fim, você faz o Service Password Encryption. Por quê? Para quê? Para que essas senhas aqui, criadas na porta de console e na VTY, elas sejam criptografadas. Ok? A Enable Secret, como o nome diz, ela vai ser criptografada. Mas essas duas não seriam, a não ser pelo uso deste comando Service Password Encryption ao final. Você pode colocar um banner MOTD, Message of Today, ou seja, quando você tentar entrar pela porta de console ou fazer um acesso virtual, ele vai mostrar, olha, apenas para acesso autorizado. Né? É uma forma de dar um break, tentar sensibilizar a pessoa para ela não tentar um acesso indevido. E, por final, você tem que copiar da memória RAM para a memória de startup, né? Memória de inicialização. Então, copie running config, startup config. Senão, se desligar o equipamento, vai perder tudo. Topologia de pilha dupla. O que é pilha dupla? É você colocar os dois protocolos, IPv4 e IPv6, nos equipamentos. Tá? É a sugestão, existem outras técnicas, mas a sugestão é usar pilha dupla. Então, observa que esse switch aqui ele possui para os IPs de gerenciamento em pilha dupla, IPv4 e IPv6. Né? Aqui nesse roteador R1 possui ponto 1, que pertence à rede 192.168.10.0/24. Esse ponto 1 quer dizer o quê? Que esse endereço IPv4 aqui é o quê? 192.168.10.10/24. Aqui eu tenho a rede 2001 0DB8AK de 1.2.2./64, que é esta rede. Na porta deste roteador, qual foi o endereço IPv6 que ficou? 2001 DB8AK de 2.1.2.2.1/64 também. Ok? Já essa máquina pegou o ponto 10 para o IPv4 e 2.2.10 para o IPv6. E assim para todas as outras máquinas. Configurar a interface do roteador, né? Para estar disponível, uma interface deve estar pelo menos com o endereço IP V4 ou IPv6, ativado com o No Shutdown, e você opcionalmente pode colocar o Description, que é apenas um lembrete, né? É apenas um comentário. Tá? Então o básico mesmo é ter o IP e ele está no Shutdown, tá? Para que entre em funcionamento, evidentemente, se tiver o cabo ligado corretamente, devidamente, etc. Então aqui ele faz o exemplo de configuração do roteador R1. Ele entra na interface gigabit 0/0/0, coloca o IP, IPv4, IPv6, bota uma descrição, link para LAN 1, no shutdown para levantar e dar um exit. Vai para a próxima interface gigabit 0/0/1, IPv4, IPv6, descrição, link para LAN 2, no shutdown e exit. Interface serial, então se ele tem um link serial, ele está indo para uma outra instância, está ligando a uma WAN. Né? Aqui em gigabit são duas redes locais, e aqui a serial vai para um link de WAN. IPv4, IPv6, description, link to R2, ou seja, ele está ligando para um outro roteador, o roteador R2, no shutdown, exit. Interface de loopback. O que é uma interface de loopback? Pessoal, a interface de loopback é uma interface lógica, ela não existe. Essas três interfaces que nós mostramos, fisicamente no roteador, você vai encontrar uma porta que é associada a 0/0/0. Uma porta física, onde você vai plugar um cabo físico. Também na 0/0/1. E também na serial 0/0. Um link físico, um cabo, vai conectar. Na loopback, não. A loopback só existe logicamente dentro do roteador e você não pluga cabo nenhum nela. Ora, para que serve? Uma das utilizações é na configuração do protocolo de roteamento OSPF. Lá na frente a gente detalha o porquê. Tá? Aqui ele só mostra a ideia de que o loopback
Aqui ele mostra aqui, ó, são usadas em ambiente de laboratório para criar interfaces adicionais, tá? Então aqui, como é que cria? Interface loopback e o número. Loopback 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí tem centenas de loopbacks que você pode criar, tá? E você coloca, o que vai fazer? O IP address, no shutdown direitinho, embora a interface loopback, quando você cria, ela já está app, né? Porque ela já entra app. Aí você coloca o endereço IP, e esse endereço IP você pode pingar da tua rede e tal, direitinho, tal, sem problema nenhum. Bom, aqui ele fala também sobre configurar a interface de roteador. Façam, não deixem de fazer as atividades para fixar, evidentemente, estudar e fixar. Verificando redes diretamente conectadas. Tá? Então, para que eu possa verificar as minhas redes diretamente conectadas, eu tenho alguns recursos. Show IP Interface Brief, Show IPv6 Interface Brief. Aqui o IP Interface é para o IPv4, IPv6 é para a versão IPv6. Show Running Config, Show IP Route e Show IPv6 Route. Vou mostrar aqui no gráfico. Olha, Show IP Interface Brief, que é o IPv4, ele mostra aqui a interface, qual é o endereço IP caso tenha sido configurado. Aqui na serial 0/1/1 não teve endereço IP porque não foi configurado. Tá? Então ele está administrativamente down. Então ele te dá uma visão geral, olha, na gigabit 0/0/0, está aqui o IP, ela está app, o protocolo está app. Lembra as duas linhas? Né? As duas linhas, tá aqui, lá quando você dá um show interface, a primeira linha mostra app, então aqui ele está mostrando um resumo também com app e app. Show IPv6 Interface Brief, né? Também ele vai mostrar, né? Aqui está o app, ele mostra aqui algumas das configurações que foram realizadas. Verificar endereço local, multicast do link IPv6, né? Para isso eu tenho o comando IPv6 interface gigabit 0/0/0. Então ele mostra em detalhes, tá? Aqui ele está dizendo que o IPv6 está habilitado, o link local, o endereço de link local, né? E aqui ele mostra alguns dos endereços associados a esta interface no conjunto do IPv6. Show running config interface é uma variação do comando show running config, né? Quando eu boto a interface, eu posso colocar. Se você der só o comando show running config, ele vai te mostrar o arquivo de configuração inteiro. Se você dar show running config interface gigabit 0/0, ele vai te mostrar a configuração só dessa interface. Olha, ele só mostra de uma interface específica. Porque às vezes você quer ver uma interface e aí você rodando o show running vai mostrar uma opção de configuração até chegar na que você quer ver. Então aqui eu tenho como ser mais específico. Show IP Route. Aqui eu tenho o Show IP Route para IPv4. Né? Esse C aqui que mostra é a rede diretamente conectada. O que é uma rede diretamente conectada? Que tem um cabo, ou um cabo serial, ou um cabo de rede LAN, um cabo TP conectado na interface e está levantada. Ou seja, não é só um cabo ligado a nada, um cabo ligado a um switch, um cabo ligado a outro roteador, um cabo ligado ao modem. Aí sim ela vai estar com C de diretamente conectada. Tá? E aqui no caso, o Show IPv6 Route, da mesma forma, ela vai mostrar o C está diretamente conectada. Aqui ele faz esse comentário do C, né? Aqui. Muito bem, vamos em frente. Filtro de redes. É interessante, né? O que acontece? Por padrão, os comandos que geram várias telas de saída são pausados a cada 24 linhas. Você dá um show run, né? Show running config, ele mostra as primeiras 24 linhas, para, mais 24 linhas, para, mais 24 linhas, para. Para dar sequência, você tem que pressionar o Enter ou o Space, para que ele possa mostrar mais 24 linhas ou linha a linha. O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar o comando terminal, o tamanho terminal, né? Para especificar o número de linhas a serem exibidas. Se você colocar um 0, terminal limit 0, ele não vai pausar, ele vai mostrar toda a configuração seguida, vai, né? Se tiver lá 500 linhas, vai ficar passando até completar as 500 linhas, não vai pausar de 24 em 24, tá? Outro recurso muito útil que melhora a experiência do usuário é a filtragem de exibição. Os comandos de filtragem podem ser usados para exibir seções específicas de saída, muitas vezes usado com o comando show. Então eu posso dar um comando show, por exemplo, show run, e dizer assim, coloco esse caractere aqui, ó, esse caractere aqui, tá? Show run, e botar esse caractere e dizer assim, ó, begin. Begin e colocar, por exemplo, 0/0. Então o que ele vai fazer?
ele vai pegar o arquivo de configuração, vai executar, mas só vai mostrar a partir do primeiro conjunto de caracteres que ele encontrar 0/0. Ok? E dali para frente ele mostra tudo. O include, se eu botar show run, este caractere, e include espaço 0/0, ele vai mostrar todas as linhas que possuem em algum local 0/0. Tá? É bem interessante. Section ele vai mostrar uma seção específica e o exclude é o inverso do include. Se eu botar show run, este caractere, e exclude 0/0, ele vai mostrar tudo que não tem 0/0. Tá? Histórico de comandos. Seta para cima, seta para baixo, mostra os comandos. Você pode navegar pelos comandos que foram digitados. Tá? Ou Ctrl P ou Ctrl N também faz o mesmo efeito de seta para cima e seta para baixo. O padrão é guardar os últimos 10 linhas de comando. As últimas 10 linhas. Você pode aumentar isso. Você pode botar o terminal history size e aumentar. Botar 30, 40, 50 e ele vai guardar a quantidade. O padrão são 10 no histórico de comandos. PECT 3, faça essas avaliações, faça essas verificações, faça esses laboratórios. E aqui nós concluímos mais este módulo. Nos encontramos no próximo evento.